pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Isabel de Odissê e hoje estou aqui para trabalhar com vocês funções cognitivas de elaboração. Esse é um tema muito legal, é como o processamento cognitivo ocorre, certo? Você sabe que nós temos 28 funções cognitivas. Dessas 28, 8 são destinadas à entrada da informação. 13 são relacionadas às funções cognitivas de elaboração e mais 7 são de saída da informação. Hoje eu vou explicar para você apenas uma das funções de elaboração, que é a função de comportamento comparativo. Por que isso? Porque eu quero que você compreenda e eu vou mostrar a importância da criança saber comparar. Se você quer acelerar a aprendizagem do seu aluno, como é o nosso propósito, você tem que aprender a comparar. Comparar tem muito a ver com as questões sociais, com aquelas ideias que nós temos, com os nossos preconceitos, inclusive. Isso nós vamos falar aqui daqui a pouco, certo? Então, nesse momento eu queria que você prestasse muita atenção em cada detalhe desse e comparasse o que você está fazendo com os seus alunos e nos seus atendimentos, para que a gente possa também, agora, de forma imediata, usar o nosso processo cognitivo de comparação, o nosso comportamento comparativo, ok? Então, vamos lá. O que significa comparar, né? Significa qualificar as propriedades de um objeto. Então, quando eu pego um objeto e comparo com outro, eu acabo, então, qualificando essas propriedades ou atributos, ou mesmo características. Mas, para eu comparar, eu preciso de uma operação cognitiva chamada identificação. Eu só consigo comparar algo se eu identifico o que é aquilo. Eu identifico seus atributos, as suas propriedades, e aí sim eu posso comparar com outro objeto que eu também estou identificando e vendo os atributos e características. Ao mesmo tempo que a função cognitiva de elaboração tem o comportamento comparativo, a operação mental utilizada para isso são duas: identificação e comparação. Mas vamos lá. Geralmente, nós percebemos, sempre quando nós vamos comparar, ou as semelhanças ou as diferenças, né? Então, a gente acaba classificando. Nesse processo de comparação, a gente classifica e generaliza. A gente acaba criando uma categoria específica para aqueles elementos que estão sendo comparados. Por exemplo, quando eu digo vermelho, aí não é só apenas pensar numa maçã vermelha, né? Mas em tudo que entra essa categoria. Pode ser um carro, pode ser uma roupa, pode ser um tecido, um objeto, um computador, o celular. Então, qualquer coisa. Então, esse atributo ele pode estar presente em qualquer objeto. Pode ser uma característica dele. Então, eu posso comparar cores, formas, textura, espessura, que são elementos que estão presentes lá na nossa sala de aula, né, gente? Então, quando uma criança tem dificuldades em comparar, ela também tem dificuldade em estabelecer uma relação entre critérios ou propriedades de um objeto. Geralmente ela fala assim, ó, eu não sei qual escolher. Este aqui é bom, mas esse também é. Então, essa criança com essa postura, ela acaba não tendo a sua decisão. Vejam bem, comparar afeta diretamente no nosso poder de decisão.
Por isso que é importante a criança aprender a comparar. E ele interfere, então, em todas as nossas decisões. Comparar está presente em quase tudo que se faz de forma cognitiva. O tempo todo. Ó, se nós voltarmos lá para as sinapses, quando ela recebe um estímulo, o que ela vai fazer? Ela vai encontrar no seu campo, na sua rota já estabelecida, coisas que ela vai comparar com esse estímulo para poder decodificá-lo. Então, já é um processo natural e cognitivo do ser humano, o ato de comparar. Só que o que a gente faz na nossa sociedade é colocar alguns atributos que a criança, então, só usa esse atributo para comparar e não percebe os outros atributos. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Comparar possibilita transcender, que é aquele ato de pensar em coisas ausentes. Então, por exemplo, eu digo, olha, a roupa vermelha, não tem nenhuma aqui, mas você já vai lembrar do seu vestido que está no guarda-roupa. Certo? Ou de uma meia, ou de uma calça, ou de um casaco. Então, essa comparação, né? Esses critérios, esses atributos, eles vão estar sempre se relacionando com alguma coisa que a gente já vivenciou, ou que a gente tem, ou que a gente viu. E o comparar, ele se utiliza de uma percepção imediata e ele exige estabelecer relações. Então, comparar ajuda, primeiro, mesmo usando essa percepção imediata e estabelecer relações, quando compara, ele acaba utilizando outros atributos para poder sair dessa percepção imediata. Vai depender muito da mediação que a professora fizer. Também a criança vai deixar aquela comparação automática. Porque se você já trabalhou a função cognitiva de entrada e o detalhamento, ela então não vai comparar de forma automática, ela vai pensar antes. Também vai pesquisar similaridades e diferenças entre os objetos. E com isso ela vai modificar os seus critérios de comparação. O problema nosso é os critérios que a gente estabelece, os atributos que a gente elegeu como os únicos que são necessários para a comparação. E nós vamos ver aqui que existem muitos outros, porque nós podemos comparar e ter como critério as diferenças ou igualdades. Vejam bem aqui, ó, nós temos 2 quadrados, vamos comparar. Então, dentro de uma percepção imediata, você vai ver, são 2 quadrados de cores diferentes, né? Mas nós podemos ver que essa é uma diferença entre eles, mas a gente pode comparar também as suas semelhanças, que muitas vezes é muito maior. Vamos olhar para os 2 quadrados aí, ó. Eles são do mesmo tamanho, eles têm a mesma forma, é uma forma lisinha, não está amassado, tem 4 pontas, 4 lados, são quadrados. Olha só, quantos atributos nós colocamos a partir da igualdade, da semelhança. E apenas um a gente identifica como as cores, né? Pela diferença. Mas veja bem, o que salta aos olhos são as diferenças. Não são as semelhanças. Então, quando você coloca para a criança, vamos comparar, ela vai comparar, mas ela vai pegar o atributo o que separa um do outro e não as semelhanças. Se você pensar bem, é isso que a gente faz no dia a dia na nossa sociedade. É aqui, quando a gente está habituado socialmente a comparar pelas diferenças, o que acontece? Nós geramos preconceito, nós geramos racismo, nós geramos discriminação, marginalização. Porque além da gente separar aqui por cores, eu posso dizer ainda mais, eu gosto mais do vermelho do que do azul. Eu estou separando mais ainda, eu estou excluindo mais ainda. Então, quando eu separo as coisas ou comparo pelas diferenças,
eu tenho a capacidade cognitiva de gerar preconceitos. E quando eu começo a perceber que os mesmos objetos, eles têm muito mais coisas semelhantes do que diferentes, eu mudo a forma de comparar. Já tinham pensado nisso? Então, quando a criança não sabe comparar, o que acontece? Ela tem uma visão episódica da realidade. Como é que você vai trabalhar isso? Lá na lá na função cognitiva de entrada, para a criança ter a percepção clara e precisa do objeto. Por isso que é bom você conhecer todas as funções cognitivas. Quando você estiver fazendo uma tarefa, você já vai ver onde é que está o erro. Você já vai avaliando a criança. E aí você vê, então eu sou obrigada a trabalhar isso aqui para poder, na elaboração, dar conta. A criança também ela pode apresentar, ela pode não saber comparar itens, ela pode não saber descrever um item do outro, não usando o mesmo atributo, né? Ela tem dificuldade em tomar decisões e faz generalizações sem estar atenta às diferenças individuais. Então, assim, comparar, uma criança que não sabe comparar exige algumas coisas importantes. Primeiro, na função cognitiva de entrada, você fazer o detalhamento. Na função de elaboração, trabalhar todas as associações possíveis, porque se ela não faz essa relação ou essa associação, nós vamos ter que fazer junto com ela. E na saída, ela vai ter sempre uma comunicação da resposta confusa. Então, isso é importante. Nós temos que trabalhar. Se a elaboração está equivocada, temos que trabalhar na entrada da informação. E pelo detalhamento, ela vai então poder comparar adequadamente. Agora sim, como é que a gente então vai trabalhar esse detalhamento mais de forma intencional? Utilizando os 3 critérios, ou 3, 4 critérios, né? Aqui eu separei 3 critérios que vão ajudar, são critérios de mediação que vão ajudar a reestruturar essa função cognitiva, usando a operação mental de comparar. Então, o tempo todo você vai comparar coisas. O que você tem que compreender é assim, a dificuldade que a criança tem deve ser trabalhada. Como é que eu vou consertar essa dificuldade? Eu vou trabalhar com a própria dificuldade. Então, se ela não sabe comparar, nós vamos trabalhar isso comparando, para desenvolver essa habilidade. Então, vamos lá. A primeira é transcendência e reciprocidade. Eu vou dizer assim, olha, vamos comparar as cores. É tão fácil comparar as cores, porque as cores você já conhece. Então, vai ser muito fácil essa atividade. Estão vendo? Então, eu já estou colocando o meu objetivo para a criança, que nós vamos comparar cores, e já estou querendo a reciprocidade dela, porque vai ser uma tarefa fácil, então ela pode ficar atenta. E aí, eu vou explicar para a criança que eu posso comparar coisas iguais ou coisas diferentes. Eu também vou estabelecer critérios e vou dizer para ela que tem coisas que são relevantes e coisas que não são relevantes quando a gente compara. Vou fornecer critérios ou atributos para serem comparados. Então, eu não posso deixar assim no ar, compare. Não, vamos usar o tamanho, vamos comparar os tamanhos, vamos comparar as formas, vamos comparar as cores. E também eu posso mostrar como usar a comparação. Então, um simples objeto, uma simples imagem, como aqui esses 2 quadrados, nós podemos comparar as cores, o tamanho, a forma, a espessura, a textura, o brilho, a característica, o próprio conceito da figura. Então, tem muita coisa para ser comparada de uma figura para outra.
Eu também posso usar o critério de mediação de transcendência, porque isso vai exigir que a criança faça escolhas, que ela tome decisões. Então, olha só, essa aqui é uma frasezinha que eu falaria para o meu aluno, né? Ó, para escolher isso, você precisa saber os prós e os contras. Pois, para você escolher esse material escolar, esse tipo de lápis, vamos ver se esse lápis é bom ou é ruim. Ou se esse lápis mancha o caderno ou não mancha o caderno. Você quer essa borracha, mas nós temos que ver se essa borracha é boa ou se ela vai manchar o seu caderno. Então, você acaba colocando para a criança a ideia de buscar se ela já tem uma experiência anterior com essa escolha, certo? Assim, também você pode dar alguns exemplos de comparação. Você pode comparar frutas, como eu estou falando aqui, ó, nesse exemplo. Então, aqui, ó, eu daria essas duas frutas, que elas estão dentro de uma única espécie, né, frutas, e aí eu faria várias perguntas que iam envolver a forma, são de formas iguais? Tem cores iguais? O que elas têm de semelhante? O que elas têm de comum? Você consegue me responder agora o que elas têm de comum? Nessa aqui, exatamente nessa, olha, comum é que todas elas têm um cabinho e uma folhinha verde. Um cabinho e uma folhinha verde. Apesar das folhinhas serem diferentes, mas no caso do que elas têm em comum, é que as duas estão. O que tem de diferente? A cor. A maçã é mais lisinha, a laranja é mais áspera, né? Então, a textura dela é diferente. A cor também é diferente, o gosto é diferente. Vejam bem, você já comeu uma maçã? Ó, é transcendência. Você se lembra do gosto da maçã? Você se lembra do gosto da laranja? Eles são iguais? Quando você se faz essa pergunta, gente, você está fazendo com que a criança pegue uma experiência anterior e relacione com aqui e agora. Isso é transcendência. Então, tudo isso é possível ser desenvolvido nessa etapa que a gente chama de comparação. Nós podemos usar também um outro critério de mediação, que eu chamo, essa é a novidade do encontro de hoje, que chama novidade e desafio. Porque é um critério de mediação muito bom de ser utilizado. Geralmente o professor trabalha com imagens pictográficas, que sempre traz uma problemática e é um desafio e uma novidade. Olha só essa novidade e esse desafio que eu escrevi aqui, ó. Compare como um polvo e uma girafa lutam de maneiras diferentes. São do extremo. O polvo está lá no mar, tem 8 tentáculos. A girafa, coitada, com aquele pescoção, né? Mas é uma novidade, eles nunca pensaram nisso. E aí, nós vamos começar a comparar. Vai ser divertido. Cada criança vai ter uma ideia, né? Como é que um polvo consegue lutar lá no fundo do mar e como que uma girafa com aquele pescoção também consegue lutar. São comparações que elas nunca tinham pensado. Então, nós vamos encorajar a comparar de forma criativa. Comparar coisas diferentes. Ó, qual a comparação entre uma meia e a mãe? Ó, eles vão tentar encontrar um atributo para essas duas palavras, ou para essas duas coisas, esses dois objetos, ou a pessoa e o objeto. Por isso que é desafio e novidade. A gente vai sair do comum e vamos para uma área chamada do incomum. Nunca ninguém comparou uma mãe com uma meia. Então, você pode, por exemplo, comparar cores, mas ao invés de você comparar, o vermelho é parecido com o quê? O amarelo é parecido com o quê? Não é esse tipo de comparação, isso é muito fácil. Você vai comparar assim, ó,
qual seria o gosto do vermelho? Qual seria o sentimento do amarelo? Estão vendo? São desafios criativos que você pode usar com as crianças. E agora nós vamos fazer uma mediação de comparação. Eu vou comparar aqui a nossa bandeira do Brasil, certo? E aí nós vamos comparar a nossa bandeira com outras bandeiras de outros países. Lógico, eu tinha esse encarte, né? Mas você pode baixar da internet também, se você quiser fazer essa mediação de comparação. Então, vamos mediar. O que eu vou usar nessa mediação? Eu vou usar a função cognitiva de elaboração, chamada comportamento comparativo. Mas para isso, de operações mentais, eu vou usar identificação, comparação, análise e síntese. Isso tudo vai me trazer uma forma diferente de eu comparar. Então, vamos lá. Eu entrego a bandeira do Brasil, né? E digo para a criança, observe. Sabe o que é? E aí, de repente, ela vai saber. Ah, a bandeira do Brasil, é o Brasil, é o Brasil. Ótimo. O que você identificou nessa bandeira? O que tem nela? O que é que ela tem? Então, você vai ver, a criança pode dizer, tem um retângulo, tem um círculo, tem letras, tem estrela. Ela pode identificar as cores, nós estamos na identificação. Então, você pega essa bandeira aqui como a entrada da informação. Vai ver todos os detalhes. Cor, forma, a quantidade de estrelas, palavras, letras que tem aqui, tudo. Quais são as formas, quais são as cores, quantas estrelas, letras, palavras. A partir do momento que a criança tiver esse detalhamento dessa bandeira, você começa então a comparar com outras bandeiras. Geralmente esse processo aqui, pode ter até 10 minutos. Você sentando com ela e comparando, marcando, né? Será que isso aqui é um quadrado ou é um retângulo? Que figura geométrica é essa daqui, em amarelo? E essa do meio, que figura geométrica é? Por que tem uma estrela em cima e as outras todas estão embaixo? O que isso representa? Lógico, você, mediadora, tem que saber disso tudo previamente, né, gente? Então, por isso a necessidade do planejamento. Você vai planejar essa mediação. E aí você vai apresentar para a criança. As informações que a criança não sabe, ou você vai pesquisar na hora com ela, ou já vai trazer essa informação pronta, para realmente dizer para ela o que aquilo significa. Exploraram bastante, beleza? Vocês também sabem, conhecem a bandeira do Brasil. Nós vamos então comparar a bandeira do Brasil com a bandeira do Chile. Então, qual é a primeira pergunta? Qual a semelhança da bandeira do Chile com a bandeira do Brasil? O que eles têm de semelhante? Alguém sabe? Se você olhou o todo da bandeira e não consegue ver que algumas dessas partes estão lá, você tem, por exemplo, uma percepção episódica da realidade e não sabe comparar. Vamos voltar lá. Se isso aconteceu com você, então você tem que analisar, comparar um elemento com o outro aqui internamente, fazer análise e síntese. E depois você volta para cá. Então, qual a semelhança? Que lá tem estrela, aqui também. Lá tem a cor azul, aqui também. Lá tem cor branca, e aqui também. E o que seria? Qual a diferença? Então, a diferença poderia ser na quantidade de estrelas, na cor vermelha, né, que é a novidade que apareceu aqui. Quantas estrelas? Isso é mais ou menos o que o Brasil. Qual a cor que tem nas duas bandeiras? Qual a cor que não tem no Brasil, na bandeira do Brasil? É o vermelho.
Então, esse critério da cor vermelha é um critério de diferenças. Mas se você perceber, o branco, o azul e a estrela, e o formato quadrado, e esse formato aqui também de retângulo, estão presentes na bandeira do Brasil. Mas a gente só percebe se a gente vê o detalhamento. Então, por isso que a entrada da informação, quanto mais clara e precisa tiver, mais vai garantir que a criança realize a tarefa de forma correta, que nesse caso aqui é aprender a comparar. Depois, eu mostro uma outra bandeira. E essa? Qual a semelhança com a bandeira do Chile? Olha só, tudo, né, gente? Tem estrela, tem cor branca, tem cor azul, tem a cor vermelha. Tá aí. E quantas pontas tem a estrela? A do Brasil, a do Chile e da Austrália. Pô, aqui da Austrália tem mais do que 5. Aqui tem 5, no Brasil também tem 5. Isso aqui é tudo formas de comparar. E vejo, quando eu digo assim, ó, quantas pontas tem o Brasil e o Chile, é uma coisa. Quando eu digo Brasil, Chile e Austrália, a criança tem que ter 3 informações, ela tem que dar jeito de comparar cognitivamente 3 itens ao mesmo tempo. Aí aqui a outra comparação, ó. E essa? Quantas pontas tem a estrela? É a bandeira de Israel. Qual a cor é comum a todas? Tem uma cor aqui que é comum a todas as 3 bandeiras anteriores. A criança vai ver, é o azul e é o branco, né? Todas elas têm o azul e o branco. Qual a cor que não está presente aqui e que tem em Israel, na Austrália e no Chile? Não, desculpa. Qual a cor que não está presente aqui? Então, nós temos Israel, né? Na Austrália e no Chile. Mas eu estou fazendo essa pergunta aqui com relação à bandeira do Brasil. Qual é a cor que não tem? Qual a cor que tem lá no Brasil e que não tem aqui? São 2, que é o verde e o amarelo. Eu passo para uma outra. E essa? Compare com o Chile. Qual a semelhança, qual a diferença, que é a bandeira dos Estados Unidos. E eu posso ter um rol de perguntas aqui, de comparação. E depois eu trago a da China e digo, qual a novidade dessa bandeira quando comparada com a bandeira do Brasil? Então, se você voltar lá na bandeira do Brasil, essa bandeira é a única que apresenta a cor amarela. Dessas aqui, né? Então, essa é a novidade, ó. Que até então, todas as estrelinhas eram brancas. E ela apareceu aqui em amarelo. E a cor amarela está presente na bandeira do Brasil. Viram como é fácil? Você pode agora continuar essa comparação com as crianças. Elas podem comparar a China com os Estados Unidos com o Brasil, a China com o Chile, e assim, isso pode ser uma tarefa infinita. Então, o ato de comparar é fundamental, mas ele não é perceptivo, assim, só comparar pela percepção. Essa comparação, ela deve ser feita com critérios, com atributos claros e precisos, para realmente ativar as funções cognitivas, ativar do modo preciso, para que a criança consiga acelerar o seu processo de aprendizagem, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa minha mediação com as bandeiras e deixo aí o desafio. Faça o mesmo e compartilhe comigo. Eu gosto de ouvir vocês, certo? Um beijo grande e até a próxima!